Avise a todos que estão sendo gravados. Não estejam avisados. Essa live aqui é para a gente falar centralizamente, não existe essa palavra, eu inventei agora, sobre carreira, tá? Carreira na área de dados e carreira assim em geral, e também na área tecnológica, que é um pouco diferente. Como eu chamei aqui de convidado o Rodrigo Fernandes Diogo, que ele vai se apresentar depois, e o Gilson Costa. Eu tenho na minha cabeça aqui algumas perguntas para começar a conversa, entendeu? Inclusive, eu vou começar até com o Rodrigo, eu não sei se ele tem que sair ou não, mas eu pensei uma pergunta boa para o Rodrigo, que eu conheço ele já há um tempo, né? Que é a seguinte pergunta nessa parte de carreira. O Rodrigo, ele fez uma pós-graduação na USP. Então, eu queria saber, primeiro, que ele se apresente geral, do geral, né? O que ele gosta de fazer, o que ele trabalha, o que ele estudou, né? Dá um currículo aí para gente. E responda a pergunta: o que essa pós virou de chave na sua carreira? Foi bom, foi ruim, perda de tempo, ou ela tem bastante peso? É isso. Pode começar, Rodrigo. Bem-vindo aí. Obrigado, né? Obrigado aí, Roberto, pelo convite, né? Uma honra aqui estar com vocês, né? E passar um pouquinho da minha experiência e da minha carreira, né? Para falar a verdade, eu não queria fazer tecnologia, né? E foi o acaso do mundo que me fez fazer tecnologia, né? Para vocês terem uma ideia, primeiro a minha faculdade que eu fiz foi de turismo, aí desisti, aí fiz educação física. Aí, no período que eu estava fazendo faculdade de educação física, eu comecei a trabalhar numa empresa que fazia sistemas para máquina de cartão, né? E vendia também máquinas de cartão. Né? E foi ali que eu comecei a trabalhar, tá? Comecei a me dar muito bem, o pessoal começou muito a me dizer, cara, você tem visão, você não sei o quê, você manja muito, né? Você não sei fazer nada, você já pegou, já começou a aprender a desenvolver nas máquinas, tal, né? Vai fazer faculdade e tal. E aí eu larguei a faculdade de educação física, né, e fui fazer sistemas da informação na Uninove, tá? Fiz faculdade de sistemas da informação na Uninove, né? E aí eu falei, putz, né? Já um pouco, vamos dizer assim, né? Lá com os meus 20 e poucos anos, já 25, 26 anos, quando eu fui fazer a faculdade, né? E logo quando eu terminei, né? Dentro da faculdade mesmo, eu aprendi muito, tal, e tive aulas de gerenciamento de projetos. Eu gostei muito dessa aula, foi uma aula que foi muito atrativo, né? Eu me identifiquei muito com ela e eu sempre quis, assim, eu falei, putz, achei muito legal, tal, acho que eu vou seguir por esse caminho, né? E aí eu terminei a faculdade, comecei a pesquisar, putz, quero fazer uma pós-graduação bem legal, de nome, saí procurando, consegui entrar na USP, fiz pela Vanzolini, tá? Então tem a Vanzolini é uma das credenciadas da USP, né? E fiz ali uma faculdade de gerenciamento de projetos em TI, né? Então era um curso bem específico para TI, né? Então muitos dos casos que os professores, né, trouxeram dentro das aulas eram muito voltados para o mundo de TI, isso foi muito bom, né? E nesse período eu entrei aqui, no banco onde eu trabalho hoje e comecei ali a trabalhar com projetos, né? E para minha carreira, né, eu acho que para eu seguir a minha carreira de gestor, eu acho que foi muito importante eu ter adquirido esse conhecimento técnico da faculdade, as coisas que eu trabalhei nesse período, né, e a faculdade que eu fiz, né, de a pós-graduação que eu fiz em gerenciamento de projetos me ajudou muito também nessa questão de gestão, né, de gerenciar projetos, gerenciar conflitos, né, gerenciar pessoas, né, ali nessa, né, e isso era uma coisa exclusiva deles também lá, né, é uma pós-graduação inclusive, geralmente as pós-graduação lá de 1 ano e meio, lá era 2 anos, né, e eles tiveram também aula de gestão de pessoas, gestão de, né, de comportamento, gestão de gerenciamento de conflitos, então isso foi muito legal,
E eu sempre dentro né, da minha carreira aqui dentro do banco, eu já trabalho há 12 anos, eu sempre quis ali fazer muito essa parte de... Sempre me direcionei muito em ser gestor, né? Então, eu sempre tive atitudes de gestão para me tornar gestor, né? Então, isso dentro, né, daqui eu sempre fui subindo, né, já executando essas atividades para na hora que acontecesse fosse uma coisa natural, né? Então, respondendo um pouco a pergunta ali, né, minha apresentação e respondendo um pouco a minha pergunta, né, fazer a pós-graduação na USP foi muito legal, né? Foi uma experiência realmente incrível, assim, lá o pessoal é uma pós-graduação realmente puxada, né? Você estuda muito, né? Muito mais que eu estudei até na faculdade, né? Na pós-graduação eu estudei bastante, assim, mas me abriu muitos caminhos, me abriu muitos leques, me expandiu muito essa parte de conhecimento que eu tenho hoje. Pronto, pronto. Liguei o microfone. Então, respondeu. O pessoal tem alguma pergunta aí para o Rodrigo? Você pode falar o nome do banco que você trabalha ou é... É um banco de investimento, tá? Ah, de investimento. É um banco chamado Banco Voiter, é um banco de investimento, tá? Que eu trabalho hoje. Já tem mais de 50 anos de mercado. Ele mudou de nome já algumas vezes aí, né? É normal para esses tipos de banco, né? Mas eu estou aqui já há 12 anos trabalhando aqui. Muito bem. 12 anos, hein? 12 Bastante. anos. Parabenizo você, cara. Muito bom. Obrigado, obrigado. Realmente trabalhar em banco tem, né? Posso contar um pouco essa experiência para vocês, assim, se vocês quiserem, né? Posso explicar? Eu gosto de falar Pode, bastante, pode. tá, pessoal? Se Pode. deixarem A aqui, a gente gente faz está essa no live tempo até ainda. 10 horas da noite, Está no né? seu tempo ainda. Né? Tá no meu tempo? Então tá bom. Tá. Né? Assim, é, é uma tarefa muito legal, porque você aprende muito, né? E eu sempre tive uma filosofia, né, de minha pessoal, né, de aprender o que a minha empresa faz, né? Aprender o negócio dela, aprender o business, né? Então, dentro da minha carreira aqui dentro do banco, eu não estudei só coisas de tecnologia, né? Eu fiz certificação CPA 10, né, que é uma certificação para pessoas que trabalham em agência, que trabalham muito para conhecer, né? Pô, eu estou fazendo aqui um projeto de CPR. O que é uma CPR? O que é um CCB? O que é um CDB? O que é isso? O que é uma operação de renda fixa? O que é uma operação de derivativos, né? E isso me ajudou muito, né, a liderar os projetos que eu liderei aqui dentro, né, de ter esse conhecimento, né, de na hora que eu ia nas reuniões, na hora que eu ia desenhar a arquitetura do projeto, na hora que eu ia desenhar, o pessoal falar e eu entender o que ele estava falando, né? Então é importante quando você está, né, numa empresa onde o ramo dela não é tecnologia, né, a tecnologia é um setor de apoio, né? Você entender o negócio dela, isso te ajuda ali na hora que você está desenvolvendo um projeto, na hora que você está desenvolvendo alguma coisa, você entender melhor, né? Você entender a dor do cliente, você entender aquele produto. Então isso é muito bom, né? Eu acho que você consegue ali ter um desempenho melhor, né? E conversar ali muito de igual com o usuário. Lógico, você não vai ter o mesmo nível, né, do usuário, mas você vai ter um bom conhecimento, tá? E aqui trabalhar no banco é muito dinâmico as coisas, né? Existem muitos projetos de demanda legal, porque o banco ele é regulamentado por N clearings, não é apenas o Banco Central, né? Existe o próprio B3, existe a Núcleo, existe outras clearings, então, e que a gente tem que ali, né, sempre nas coisas dinâmicas de regulamentação e coisas novas, né? O próprio PIX, depois o Open Finance, agora o Real Digital, né? E isso afeta todos os bancos, os pequenos bancos, os grandes bancos, né? O tempo de projeto não é porque você é pequeno e o grande é grande, quer dizer que o tempo é diferente, o tempo é igual para todos, né? Então, os projetos, né? As equipes, né, de um banco grande, 100 vezes maior do que de um banco pequeno, mas você tem que ir desenvolver. E então são projetos muito desafiadores
e cada dia você tem alguma coisa nova, você aprende alguma coisa nova, você, na questão de tecnologia, né, sempre coisas muito novas acontecendo, as coisas evoluindo, você evoluindo, né, então isso requer muito estudo, né, de tanto de negócio, né, no meu caso, principalmente na minha carreira de gestão que eu estou aqui, então eu estudo muito o negócio, participo de muitos fóruns do Banco Central e de outros lugares, né, e também estudar tecnologia, que é aquilo que o pessoal fala, né, a gente acorda todo dia atrasado, né, então o nosso mundo é muito dinâmico, cada dia é uma coisa nova, coisas novas que vão acontecendo, e a gente tem que estar ali sempre muito bem atualizado, sempre muito bem participando do que é possível participar, porque realmente é muito, muito, muito dinâmico e cada dia é muita coisa nova. Assim, realmente, acho que todo mundo passa por isso, vive isso, né? Rodrigo, Oi! agora eu lembrei outra pergunta que o pessoal aqui tem muito. Uhum, Você, como está chefiando aí uma equipe, uhum. o que você espera do júnior? O que você espera do pleno? E o que você espera do sênior? Você tem isso bem na sua cabeça, bem certinho? Como é que Sim, você trabalha com isso? sim, sim, né? Né, aqui eu tenho estagiário, eu tenho gente júnior, eu tenho gente pleno, eu tenho gente sênior, né? Eu tenho uma equipe muito dinâmica, né? Então eu tenho pessoas muito jovens, pessoas que já têm 30, 40 anos de carreira, né? Muito mais velhas que eu, né? E assim, eu até o pessoal fala muito e tem uma frase que o pessoal posta muito no LinkedIn. Assim, o júnior, eu espero que seja uma pessoa interessada, né, em aprender, que essa pessoa ela ela busque ali dentro dela, né, conhecimentos e seja uma pessoa extremamente dedicada em aprender, né? Um, tanto do júnior como do estagiário, né? O estagiário ainda mais, né? O júnior você ainda espera que ele faça um pouco, né? Mas aprenda e evolua mais, né? Então, o júnior aqui é um cara que aprende e executa, né? Um cara mais pleno, eu vejo que é uma pessoa que ela já tem o conhecimento, ela sabe executar a atividade dela, tá? E ela não precisa buscar ajuda. Se ela precisar de ajuda, ela vai, ela busca, ela corre, ela consegue fazer o próprio corre, né? E o cara sênior é o cara que faz aprender, faz ensino, né? Um cara sênior, ele realmente ele tem que passar os seus conhecimentos tanto para o pleno quanto para o júnior, né? Tem que ser um cara que, de uma certa forma, ele não só desenvolva aquilo que ele tem que desenvolver, mas ele ensine e não só também ensine, ele traga coisas novas, né? Tem que ser um cara que vai estudar, que chega, que tem que ser um cara mais estratégico dentro, né? Não é porque você é desenvolvedor, quer dizer que você só tem que desenvolver aquilo. Então você vai ficar ali pro resto da sua vida, né? Eu gosto do meu time, assim, dos seniors, porque você vê que eles vão lá e falam, cara, eu participei disso, a galera tá desenvolvendo as coisas assim, tal. Eu acho que isso vai se aplicar aqui. Pô, a gente tá rodando esse sistema aqui, né, no ambiente X, tal. Eu acho que, pô, se a gente pegar, desenvolver aqui, trazer esse para o ambiente X, a gente vai. Então, eu espero muito isso de um sênior, né, de ele fazer o trampo dele, de ele ensinar as outras pessoas e de ele trazer inovação. Né? É importante isso, né? Não só de ele ficar lá e eu desenvolvo tal e acabou, né? Então eu busco muito isso de um cara sênior, tá? Acho que é isso. É. Então, a última pergunta, você falou para mim que Uhum, para você chegar aí nesses 12 anos e subir de carreira onde você está, uhum, você teve um mentor, né? uhum, Como é que foi? Qual foi a importância do mentor na sua carreira? E qual foi as dicas que ele deu, ou pequenos toques? Como é que foi isso aí? Foi uma mentoria o ano uhum, inteiro? Foi uma uhum. mentoria que foi por acaso? Como é que foi Olha, isso? assim, eu, né, na minha carreira, né, aqui 12 anos, eu, graças a Deus, a cada sempre fui subindo os degraus, né? Eu entrei como analista júnior, virei pleno, virei sênior, virei supervisor, virei coordenador
e virei gerente, né? Em todos esses períodos, eu tive mentores em cada fase, né? Em que eu estava evoluindo para chegar aonde eu cheguei, né? E, cara, eu gosto de ir para academia e tal, e eu vejo muito, assim, se vocês forem ver, né, quem gosta de academia, você vê aquela galera, aquele pessoal que malha sozinho e aquele pessoal que malha com o personal trainer, né? Você fala, nossa, que cara metido, cara preguiçoso, ele malha ali com o personal trainer só para falar que ele malha com o personal trainer, só para o cara ficar falando, vamos, vamos, vamos. Mas se você analisar essa situação, qual que é a diferença ali? Quando você está malhando com um personal trainer, quando você está tendo uma mentoria, você está tendo uma coisa focada. É uma pessoa que já passou por isso. É uma pessoa que ela já, para chegar naquele caminho, ela vai te ensinar, ao invés de você estudar 700 coisas, se você quer ser gestor, você tem que estudar isso. Você tem que fazer isso. Se você quer ser um tech leader, entendeu? Não adianta você estudar coisas de gestão. Você quer ser tech lead, você tem que estudar mais esse ponto. Você tem que ter esse direcionamento. Ah, você quer ser um cara de dados? Pô, cara, tá, cara de dados, para ele ter uma carreira de dados, para ele ser um expert, cara, é isso que você tem que estudar, é assim que você tem que estudar, é assim que você tem que fazer. Né? Então, nesses meus processos de mentoria que eu tive, né, foi isso que eu recebi, né, direcionamento. Então, isso é muito importante, é você receber direcionamento. Então, ao invés de você sair estudando qualquer coisa como uma barata tonta e vai e adquire, você acaba adquirindo conhecimento lixo, que você poderia ter gastado com outro conhecimento, né? Buscando realmente conhecimentos que você precisa. Então, eu agradeço muitas pessoas que participaram e que ainda participam, né? Porque eu ainda tenho gente que eu faço mentoria porque eu quero ir para o próximo nível, né? Eu quero aqui, né, tornar um diretor, então ainda faço esse trabalho de mentoria muito para me direcionar para onde eu tenho que ir agora, né? Eu cheguei aqui, legal, consegui, me estabilizei, agora eu quero ir para o meu próximo nível. Então eu preciso buscar pessoas que estão já nesse próximo nível para me ajudar a chegar nesse próximo nível. Então, eu acho extremamente fundamental, tá? E foi assim, me ajudou muito nisso, né? Porque realmente no começo eu ficava meio estudando um monte de coisa, tal, 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 e eu recebi uma indicação de uma pessoa, cara, faz uma mentoria, o cara vai te mostrar para onde você tem que ir. E aí eu peguei, fiz e realmente o negócio foi evoluindo bastante, tá? E essa mentoria é, foi externa e interna também, né? Pessoas que já estavam passos à frente minha, conversava, pessoas externas iam, conversava, para muito para me ajudar a crescer, né? E foi muito importante, né? Nesses 12 anos eu saí de júnior e hoje me tornei gerente. Legal. Alguém tem alguma pergunta aí para o Rodrigo? Rodrigo, é o Roger. Oi, Roger. Opa, boa noite. Tá um pouquinho de ruído aqui, eu tô dirigindo ainda. Cara, achei bem legal a sua explicação, tá? Você tá bem capacitado, assim, de forma informativa sobre e objetiva sobre objetivos pessoais e profissionais, né? Em si. Gostei bastante que você destacou sobre a questão de desfasagem de informação, tá? Sim. Esse mundo tecnologia, é muito dinâmico, então toda vez que acordamos, sim, concordo contigo, nós já perdemos não, já temos que aprender muito mais, se atualizar perante ao mercado para continuarmos ativos, né? Uhum. Em si. A sua explicação sobre o perfil júnior, pleno e sênior também acho que tá bem assertiva, tá? Está de parabéns. Gostei da sua explicação, tá? Obrigado. Achei fenomenal mesmo, tá? Tomando como base que esse nosso bate-papo, esse nosso encontro aqui, eu acho que é pertinente também dar uma ciência, uma visão para quem almeja também estar crescendo. Alô? Ixi, acho que caiu, hein? Bem na hora dele chutar a bola pro gol. Entrou no túnel. Entrou no túnel. Tá me ouvindo agora? Sim, Tá, melhorou. Tá ruim. Termina. Legal, ótimo. Então, pensando assim na questão de evolução profissional também, eu acho que é até legal para
para espelhar aos novos e que quem quer também seguir da mesma forma que você, que eu também já no mercado, dê um exemplo também na questão de ganhos. Acho que as pessoas também pensam também em crescer profissionalmente, mas bem, olhando também nas questões de remuneração. Você poderia dar um exemplo para o pessoal, que depois eu posso dar um exemplo também do meu também, para reforçar também essa questão junto a eles, porque é tão importante se profissionalizar, se capacitar, criar objetivos, tá? Que traz os retornos financeiros são bons, tá? Então, se você poder contribuir, eu contribuo também um pouquinho também. Pode falar legal. Em X, tá? Você júnior ganhava 1x, agora 50x, é isso? 100x só, 50x eu nem acordo, brincadeira. Não, assim, pessoal, eu vou ser sincero para vocês, tá? Pode ser até um pouco de hipocrisia, cara. Eu nunca, né, na minha carreira aqui, principalmente no banco, eu nunca fui em questão de dinheiro, tá? Eu acho que as coisas sempre foram acontecendo, né, conforme realmente eu fui mostrando, né? Para vocês terem uma ideia, eu quando entrei no banco, eu tinha acabado de comprar minha casa, né? E eu trabalhava numa outra empresa. E aí, aqui era para trabalhar como gerente de projetos e tal, e eu vim para ganhar R$ 1.500 a menos do que eu ganhava na época, e isso eu estou falando em 2012. Tinha acabado de comprar meu apartamento, né? E, tipo assim, foi realmente uma dureza, tá? Realmente foi, eu falei, meu Deus, né? O que eu fiz na minha vida, né? Ganhando R$ 1.500 a menos, acabando de comprar um apartamento, né? Com a minha esposa, tal, o que eu vou fazer, né? Foram períodos muito difíceis, né? Mas eu segui firme, estudando, me dedicando, né? E a remuneração foi realmente evoluindo e foi acontecendo, né? A remuneração é uma remuneração, né, de gerente, é uma remuneração boa, né? Eu acho que é importante, né, você estudar, é importante, e aquilo que eu falei, naquela frase que eu falei, né, se você hoje é um analista júnior e quer ser um pleno, haja como pleno, né? Se você é um analista X e você quer ser um gestor, haja como gestor, né? Se você não adianta você fazer um trampo e não agir como, você não vai ser. Você tá Entendeu? Você falando tem da que agir. postura, né? Você tá É a falando sua da postura. postura, né? Pois Entendeu? é. Quando eu falei que eu queria ser gestor, a partir daquele momento que eu tive essa decisão, eu comecei a agir como gestor. Eu fui gestor uma semana depois? Não. 2 semanas depois? Não. Demorou 1 ano, 2 anos para eu conseguir a função realmente de gestor, já sendo um gestor, já me atuando como essa função. Então, quando essa função ela se abriu, eles não precisaram olhar para o lado, abrir LinkedIn, pesquisar. Eles olharam para o lado e viram o Rodrigo que já estava atuando, já estava querendo isso, né? Então é muito importante, tá? Ter essa atuação, né? A sua evolução vem muito das suas atitudes, tá? Então é importante, se você é um analista júnior, vá buscar conhecimento e vire um pleno. Quando você quiser virar sênior, faça a mesma coisa e assim vai a sua evolução. Pense um passo acima e espere chegar. Comece a atuar com esse passo acima. Comece a buscar esse passo acima. Que as coisas vão se tornar naturais e vão ser rápidas. E isso vai acontecer com todos vocês. Exatamente. Não sei, Roger, se eu respondi um pouco o que você queria, né? Não quis falar de valores, assim, porque não acho, né, muito necessário. Né? Acho que todo mundo sabe aí, mais ou menos, uma média aí de quanto que ganha cada função. Vamos, o Roger entrou no túnel. Roger, o Ronaldo quer fazer uma pergunta. Aqui. Opa. O Roger. Não, legal, Rodrigo. Acho que você atingiu os objetivos, conseguiu explicar bem pro pessoal, sim, tá? Legal. Muito bom. Legal. Depois eu complemento mais aí. Beleza. Vamos na ordem aqui que abriu, que pediu para falar. Eu acho que Ronaldo. O Ronaldo quer falar. Uma pergunta em relação a conhecimento para iniciar na carreira, né? Vou dizer na carreira da área de dados. Que conhecimentos, que tecnologias você consegue iniciar
dentro da área de dados, por exemplo, no banco? E agora? Rapaz, você quer que eu Cara, responda essa? eu vou deixar o Gilson responder essa, porque eu acho que ele vai ter mais conhecimento do que eu, assim, né, para entrar muito nesse detalhe, né? Não sei se você quer segurar, Gilson, acho que o pessoal fez algumas perguntas aqui. Vai lá, vai lá. Deixa eu No ver aqui, chat, mas no a gente chat. guarda essa para a gente responder. Então, beleza. O Ronaldo vai ser respondido pelo Gilson. Ele já Isso. começa, ele se apresenta e começa com essa. E o Rodrigo responde o Ibsen, que fez pelo chat. Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Quer que eu leia? Pode fazer, tá bom. Como você fez para administrar os conflitos? Porque também tem outras pessoas na fila para se tornarem gestores, e às vezes o Tech Lead, o PO ou o Scrum Master acha que o Dev quer passar sobre ele. É uma pergunta, não sei, um pouco difícil, porque você não era Dev. Você já entrou como gestão de projetos, né? Não, eu entendi o que O ele que está ele quis. perguntando, né? Um pouco de política também, né? Assim, eu acho que na minha gestão, eu sempre fui transparente, né? Eu sempre, com as pessoas que entram no meu time, eu vejo sempre dois lados da carreira. Eu falo, você quer seguir uma carreira técnica ou você quer seguir uma carreira gestão, né? Putz, os dois são iguais, não são, né? Ou você é gestor ou você é técnico. Os dois não tem como, né? Porque não adianta. Eu mesmo não desenvolvo há anos já, né? Porque eu não vou, eu entro em reuniões de discutir projetos, de discussão de estratégias dentro do time, de fazer arquitetura, mas pôr a mão no código, eu não vou pôr mais. Então, se você ama fazer código, de desenvolver, você tem que seguir uma carreira de, no máximo, se tornar um tech leader, tá? Se você for querer seguir uma carreira de gestão, você não segue, né? Então, eu sempre, quando existe certos conflitos, né, eu sou transparente com as pessoas. Se ela não está pronta para se tornar um gestor, eu vou falar, cara, você não está pronto por causa disso, 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 disso. Se você quer ser um gestor, o caminho é esse. Você tem que buscar isso. Começo ali, em cima dele, a agir como um mentor, né? Porque eu acho que a função de um gestor é também mentorar os seus funcionários, né? De ajudar eles a seguir os sonhos dele, o que ele quer da vida dele, né? Então, existe esses conflitos, né? Existe essas coisas de o Scrum Master achar, o cara não sei o quê, o cara não sei o quê. Eu gosto, eu entendo os dois lados, tento conversar com os dois lados, eu acho que é importante. Primeiro você conversar com um lado, depois você conversar com o outro lado, entender a dor dos dois, né? E, cara, é pôr todo mundo depois numa sala e conversar. E você deixar as coisas claras, né? Cara, é isso, o seu papel é até aqui, o seu papel é até aqui, né? E vocês têm que trabalhar em conjunto, né? Um time, ele anda em conjunto, né? Não adianta um querer passar o outro, um querer saber o outro, um querer isso, um querer aquilo, né? A oportunidade vão vir conforme as atitudes de vocês. E se abrir um espaço, aquele que estiver melhor pronto vai ser. Não adianta você querer ficar passando em cima de um outro, não sei o que lá. As pessoas acham que o gestor, ele está sempre em reunião, está sempre aquilo, e ele não está vendo, mas ele está vendo. Tá? Ele sabe muito bem o que acontece no time dele, ele sabe muito bem as atitudes, ele pode parecer ali distante e não muito próximo, mas ele sabe. Entendeu? Ele sabe quando uma pessoa ali está querendo subir na carreira dele de formas, vamos dizer assim, erradas, antiéticas ou ilegais, né? As pessoas, não vou colocar 100%, porque a gente nunca pode colocar 100%, porque existe gente boa, existe gente ruim em qualquer lugar, né? Então existe gestor bom, existe gestor ruim. Não estou falando que eu sou bom, que eu sou ruim, né? Isso eu não sou eu que posso me auto-intitular nisso, né? Mas eu presto muita atenção nisso
E eu tento fazer o gerenciamento de conflitos dessa forma, entendendo os dois lados, depois colocando os dois juntos e vamos se alinhar, vamos dar a mãozinha e vamos ser amigo. Beleza. Então, Gilson, obrigado. Rodrigo, Gilson, vou Obrigado. te dar uma água aí, pode tomar água. Você lembra da pergunta do Ronaldo? Quais tecnologias você precisa saber para desenvolver? Era isso? Era isso. Para trabalhar no banco, ele falou, Trabalhar né? no banco. Aí foi Cara, meu eu não, que eu não, travou. eu não vou nem falar no banco, eu vou falar de maneira geral, tá? Se você não souber SQL, você tá perdido. Se você não souber um pouco de Python, esquece também. Então você precisa ter uma noção de pelo menos uma linguagem de consulta estruturada, que é o SQL, né? O SQL é uma das melhores, tem algumas outras. Também depende do banco de dados, né? Tem maneira de você transformar consultas NoSQL em consultas SQL. Tudo depende de como você está fazendo ali, né? Mas eu diria que Python, SQL, você precisa dominar uma ferramenta de visualização, pelo menos para você entender o fluxo completo dos dados. Então você precisa entender como os dados entram e como você precisa mostrar eles para você saber como modelar eles, né? Então a principal skill de qualquer pessoa de dados é entender modelo de dados, né? Então você precisa saber o que é uma fato, o que é uma dimensão, como que você faz um modelo dimensional, o que é um snowflake, né? Um modelo com várias dimensões, né? Como essas dimensões se relacionam, como funcionam as chaves primárias estrangeiras. Se você fizer isso, né, em pouco tempo você vira um cara de dados sênior, né? Porque geralmente as pessoas de dados, algumas começam e sabem bastante tecnologia, mas a maioria não entende modelagem. E isso é a principal fraqueza e força de qualquer pessoa que vai trabalhar na área de dados. Se você não entender modelagem de dados, assim, você vai ser obliterado. E foi engraçado como eu caí na real nisso aí. Eu e o Roberto trabalhamos na mesma empresa, né? Eu não lembro, acho que foi 2019. 2018 eu entrei naquela empresa como profissional júnior. E aí a gente usava aquele ClickSense lá, que era uma ferramenta de visualização, né? E nessa ferramenta de visualização você precisava dominar, né, a modelagem dimensional de fato de dimensões, senão você não conseguia fazer nada, né? Então o ClickSense fez eu entender a questão de modelagem de tabelas obrigatoriamente, né? Porque no Power BI você ainda dá um migué, né? Você pode fazer um monte de gambiarra lá que funciona, e às vezes funciona até melhor do que o modelo certo. Mas quando você trabalha com o ClickSense, você não tem muita opção. E aí, teve um dia que eu já estava indo bem, né? 6 meses ali, tancando, já estava fazendo uns projetos legais, deu um ano, né? Comecei a desempenhar, pelo menos na minha cabeça, como se fosse um analista pleno, né? E aí eu queria colocar meu chefe na parede para pedir um aumento, né? Queria um aumento de qualquer jeito. Aí eu pedi um feedback do meu coordenador lá na Nord. E aí ele falou assim, cara, eu acho que você não sabe a diferença de uma fato e de uma dimensão. E aí eu tinha estudado essa parada antes, só que eu fui tentar dar um exemplo, eu peguei um caso bem específico que tinha um negócio chamado dimensão degenerada, né? Que é quando você decompõe a fato em uma dimensão com vários produtos. Aí eu me ferrei no exemplo que eu dei, e aí ficou demonstrado lá que eu não sabia o que era uma fato uma dimensão de verdade. Aí eu me lasquei. Aí eu fiquei com raiva, eu falei, não vou aprender esse troço direito. Aí eu comprei 2 ou 3 cursos lá na Udemy, comecei a fazer, debulhei o negócio, aprendi, né? E aí cara, quando eu aprendi aquilo ali, parece que minha mente expandiu 200 vezes o conhecimento, cara. Então, eu já estava conseguindo fazer as coisas muito bem. E aí foi onde que deu um boom da questão de dados no Brasil, né? Eu acho. Foi 2018, 2019. Não sei se foi o boom, né? O pessoal que está aí mais tempo pode dizer se foi ou não. Mas para mim foi aquele ano que começou a ter vagas e não sei o quê, né? E aí foi quando começaram a me chamar para entrevista de emprego. Aí eu acabei passando numa fase lá e eu cheguei no meu chefe e falei, rapaz, eu passei aqui, me dá um aumento aqui. Ele, opa, peraí. Aí ele fez uma ligação, rapidinho consegui meu aumento, que eu tava há um tempo querendo, né? Mas, Gilson, conta pro pessoal qual é a sua. Antes do. O Júlio. Não, vou deixar o Ah, Júlio é. falar. Fala, Júlio. Fala, Júlio. Senão Opa! ele já está até Não, querendo perguntar, né? não, que isso é que não, eu queria
se me permite, né, eu ia contribuir um pouquinho com isso, né, com a minha experiência, né, eu sou especialista de dados na Allos, né, então eu trabalho com Analytics e engenharia ali, e eu sou engenheiro mecânico de formação, então, te falar, Gilson, a questão do boom ali, eu vou te dizer que acho que até um pouco antes, 2018 ali, começou a vir de fora, né, vagas internacionais, porque lá começou antes, né, então, e é lá bem antes, na verdade, né, aqui no Brasil começou isso daí, e eu estava na indústria automotiva, né? Sempre trabalhei ali, então, como engenharia mecânica, sempre trabalhei com melhoria contínua, já mexia com dados de processo, então, estatística, eu gosto muito disso também, né? E ali eu comecei a aprender um pouquinho, né? Eu precisava de dados, eu precisava manipular dados, então eu comecei a aprender algumas coisas e fui evoluindo. E assim, cara, aquilo que o Rodrigo falou sobre se sentir bem, então, independente da grana que tu ganha, porque assim, é muito relativo, sabe? Hoje em dia, não existe mais aquele patamar fixo de quanto que você ganha. O especialista pode ganhar X, pode ganhar Y em outro lugar. Tudo depende da sua capacidade e da sua negociação, né? Eu penso dessa forma. Então, assim, eu saí de lá... Você é sênior pro seu contexto, né? Não, às vezes você é júnior para uma empresa, mas para outra que precisa de você, você é sênior, não é isso? Exato, exatamente. E assim, cara, daí quando eu saí da indústria automotiva, quando surgiu essa oportunidade, eu fui para uma fintech, né? Trabalhei na Sinqia, então, com dados, né? Então, poxa, cara, assim, foi uma virada muito grande, né? Tipo, sair do Gemba, do chão de fábrica mesmo, né? De análise de processos para vir para a área financeira mesmo. Então, cara, foi sensacional, assim, para mim, em qualidade de vida. Então, para mim, eu saí de lá da indústria automotiva ganhando menos lá onde eu ia ganhar. Só que, cara, ali foi aquele negócio, né? Tu dá 2 passos para trás para dar passo para frente depois. Então, assim, eu coloquei tudo, eu sempre esquematizo todas as coisas, né? Sempre parece, às vezes, algumas coisas parecem ser no impulso, mas não, né? Eu tenho sempre estudo bastante, então, assim, cara, até essa semana aí, semana que vem eu termino uma das pós-graduação que eu tenho aí, um MBA em Engenharia de Dados Cloud, né? Mas eu já tenho mestrado na área de manufatura e tenho outra especialização na área de manufatura, então assim, eu nunca parei, né? Sempre estou estudando, fora os cursinhos que a gente faz aí, que nem tu falou, né? A gente já acorda sabendo menos do que a molecada que está chegando hoje. E é normal, e acho que isso a gente tem que superar também, porque eu me frustrava muito nisso, de chegar num lugar e às vezes falar, caramba, velho, mas eu não sei isso, e o cara ali entrou agora e já sabe, pô. O Júnior tá sabendo e tá passando. Cara, normal, show, é isso aí mesmo, cara, entendeu? Mas a senioridade é diferente, cara. É diferente de você saber uma coisa técnica, de você saber desenrolar um problema. Então, saber desenrolar o problema não é só codar. E, cara, eu, como especialista, hoje eu gasto muito mais saliva do que codando. E, por incrível que pareça, eu estou aqui codando agora, porque é o que eu gosto de fazer também, é o meu desafogo, às vezes, sabe? Eu gosto de produzir também, mas às vezes a gente tem que saber onde a gente vai produzir legal também nessa área, né? Então, cara, é muito relativo, acho que a gente tem que encontrar o caminho da gente. Eu encontrei meu caminho, na área de dados, é o que eu gosto de fazer. Depois da Sinqia, eu fui para a Electrolux trabalhar como especialista em process mining para eles lá, então é uma área que eu gosto muito, conheço bastante process mining, estatística eu gosto também, né? E hoje estou na Allos aí também como Analytics, né? Então faço gerenciamento agora de plataforma, por exemplo, do 365 ali na parte do Power BI, que nem tu falou, o que o cara tem que saber, pô? SQL, cara, SQL é o português, então tem que saber português primeiro, né? Vai para o banco, pô, o pessoal usa SAS, mas vou precisar aprender SAS? Não, cara, se transforma o SAS em SQL, SQL em SAS, né? Cara, você consegue contornar algumas situações, mas sabendo SQL, sabendo Python, cara, eu acho que, né, você já tá aí tranquilaço nessa ponta. E lógico, saber uma ferramenta de BI. Eu não gosto muito do ClickView, sabe? Aprendi, é legal, sou mais do Tableau, sou mais do Power BI, né? Mas gosto muito do Metabase, então eu penso assim, a pessoa não... às vezes o pessoal de analista vem para mim assim, pô, cara, qual ferramenta de BI? Eu falei, cara, você tem que aprender BI. Porque se você aprender BI, qualquer ferramenta para você vai saber desenrolar depois. A ferramenta é o de menos. Você tem que saber BI, você tem que saber o que é. Aí depois a ferramenta
é o menor dos casos. Bom, Sim. era isso que eu queria contribuir com vocês aí. Clique View, Um quem ama, ponto. ama, quem odeia, odeia, né não? É, exato. Cara, mas Um, olha, eu trabalhei com Process Mining, eu tive que aprender C# e .NET para poder montar os KPIs, Rapaz, cara, porque o dá um cara fazia infarto em tudo em mim. cima da plataforma e, porra, velho, é assim, cara. Então, É assim, mas é assim sabendo mesmo. BI, cara, o resto a gente desenrola. Você faz. eu acrescentar um ponto, né? E aí eu queria até uma opinião do Júlio e do Gilson, né? Eu vejo muitas pessoas, né, falando assim, né? Também não adianta você saber extrair o dado, né? Você tem que saber como trabalhar o dado, né? Então, assim, não adianta, eu sei extrair o dado, tá legal, extrair o dado todo mundo sabe, né? Mas o que esse dado vai me dar, né? Qual que é a informação, né? Como eu pego esse dado, né, e entrego ali, né, a informação que a pessoa precisa, né? Então, eu acho que, né, eu acho que, né, a gente sempre pensa um pouco também muito na questão técnica, né? Tecnicamente o que eu tenho que fazer, né? Mas eu acho que agrega muito ali a gente também ter esse pensamento, né? Por isso que eu falo, eu gosto de entender qual é o business da minha empresa, muito, porque na hora que eu estou ali fazendo o dado, tirando as informações, né? Fazendo as consultas, pô, é importante você entender, né? O que o cara quer para entregar o dado para ele, né? Eu acho que isso para vocês foi um grande desafio, né? De ter não só o pensamento técnico, mas o pensamento estratégico, né? Então, eu acho que se vocês puderem comentar um pouco essa ligação, eu acho que é importante até para a galera, né? Porque não adianta você ter só o pensamento técnico, né? Se você quer crescer, o pensamento estratégico tem que andar junto, né? Que isso não é só uma função do gestor, do PO, né? Isso também tem que ser uma visão do cara técnico. E, Gilson, se Oi. você for responder, eu quero também que você agora explique quem é o Gilson. É E apresentar, né? porque você é quase PhD, né? O pessoal não está sabendo ainda, né? Então, eu sou formado em engenharia de instrumentação, automação e robótica, né? Fiz tudo na UFABC, inclusive estou aqui agora, né? Acho que eu sou escravo dessa faculdade e não me contaram. Você Tô é. aqui de. Aí eu fiz engenharia e foi naquela época que não tinha emprego, aí eu comecei a dar vários rolês, né? Aí apareceu no final. Eu já fui dono de supermercado, né? Supermercado não, mini mercado de bairro, né? Supermercado é açaí, é macro, essas coisas aí, né? Então eu já fui dono, que ajuda na gestão, viu, Rodrigo? É Aham. bom também, viu? Tinha 30 e poucas pessoas lá, uma querendo comer a cabeça da outra, então foi uma experiência boa também. Não literalmente, tá? Figurativamente, né? Eu espero que seja assim, né? É, aí eu fiz mestrado em engenharia de informação, né, na parte de processamento digital de imagens, e agora eu faço doutorado também na engenharia de informação, na área de machine learning, eu mexo com explicabilidade de algoritmos de inteligência artificial, né? A ideia é que os algoritmos, eles devem ser cada vez mais inteligentes, né? Mas a gente precisa extrair o conhecimento que eles trazem, né? E muitas vezes tem conhecimentos que a gente tem como gestor, que o Rodrigo aí falou, que a gente tem ele e dá para, de alguma maneira, aproveitar esse conhecimento dentro do algoritmo. Mas esse conhecimento aí que é gerado pelo algoritmo, ele também pode trazer parâmetros e números interessantes para a gente, né? Então isso aí ele conecta bastante com essa questão de tomada de decisão e estratégia. Então, assim, toda vez quando eu vou modelar o dado, tentar resolver algum problema, eu sempre me questiono o seguinte: que ação pode ser tomada em cima da métrica que eu estou calculando? Então, por exemplo, se eu calculo uma métrica temporalmente, né, eu espero que ela traga uma resposta temporal. Se eu calculo uma métrica em comparação com a outra, eu espero que, ao eu comparar o efeito, né, de uma métrica sobre a outra, eu consigo tomar uma decisão sobre uma métrica, que a gente chama de driver, né? Então, tem determinadas entradas nos dados que eles são inputs, né? Então, mas eles são os drivers. Então, tem determinados inputs que a gente não tem controle nenhum sobre eles, e tem determinados inputs que a gente tem controle sobre eles. Então, mais importante do que fazer qualquer coisa é entender qual a relação, né, que o input tem sobre um output, né, uma entrada para uma saída. Então, alguns desses dados são entradas, alguns desses dados são saídas, e alguns desses dados são somente correlacionados. Então, você tentar entender o que eu posso tomar de ação para
para fazer, imagina assim, eu quero vender 200 vezes mais do que eu estou vendendo esse mês, né? Então você precisa entender quais são os drivers que fazem você vender, né? Então, eu pergunto, o que eu posso fazer de ação? Aumentar a equipe de vendas é uma ação que eu posso tomar? Eu posso fazer mais marketing em cima desses dados? É uma ação que eu posso tomar? Eu posso fazer qualquer coisa em cima desse número que eu estou vendo aqui? Então, acho que a pergunta principal do ponto de vista estratégico e como você faz para conectar isso com o desenvolvimento e a modelagem de dados é o que eu posso atuar em cima disso para melhorar essa resposta, essa métrica. Eu acho que isso aí ela já ajuda você a direcionar grande parte, né, das análises que você faz dos projetos que você está atuando. Mas por exemplo, o Anderson e a Giovana, eu conversando com eles, é mais a Giovana, mas o Anderson, como trabalha com ela, eu acho que é do mesmo jeito, né? Na empresa lá que eles estão e que ela estava, ele já recebe a demanda só para fazer o indicador. Então, eles não deixam eles terem contato muito com para que serve esse indicador, qual é a estratégia, qual é a Perfeito. importância. Então, tem empresas que perdem por isso, né? Quer falar, Anderson? Pode falar. Opa, boa noite, pessoal. Então, às vezes, eu participei de um projeto em Búzios, em que foi solicitado, né, o desenvolvimento de indicadores, né? Mas isso varia muito, no caso hoje dentro da Petrobras, varia muito de área para área. Algumas áreas têm mais alguma visão de dados, até mesmo devido à necessidade. E outras áreas, não, né? Mas a gente não pode dizer que toda a Petrobras seja dessa forma. No entanto, tem mais, assim, acontece algumas disparidades assim, em termos de conhecimento hoje dentro da Petrobras. Às vezes, como eu conversava lá com o pessoal, a grande verdade hoje é que algumas empresas têm alfabetização em dados e outras não têm. E aí, se a gente for colocar isso no processo, avaliar isso dentro de um processo de maturação de dados ali, em nível, naquelas classificações de escalares ali, dentro da companhia, você vai encontrar diferentes áreas, né? Em situações totalmente diferentes. Por exemplo, a área de exploração e produção é a menina dos olhos dentro da Petrobras. Então, lá você tem como desenvolver atividades. Eu fui de Búzios, e trabalhei lá e desenvolvi alguns indicadores com um projeto lá foi até uma história de um robozinho, não sei se ficaram sabendo, de um robô que queria entrar em áreas onde o ser humano não entra, e foi apresentado, então foram levantados indicadores lá, né? E o que foi bacana é que a gente pôde participar da composição no que deu origem a esses indicadores. Então, porque o indicador não nasce da noite para o dia. Ele é uma composição de cenários ali, condições que você vai transformar, consolidar aquilo em um indicador. Ih, caiu? Alô? Anderson? Opa! Tá travando, tá travando. A conexão deve estar ruim, E é isso, pessoal. O Ibsen também quer fazer uma pergunta? Vai fazer por áudio ou por chat? Boa noite, acordei agora. Acordou, pô? Tava sonolento aqui, tá puxado aqui, últimos 15 dias para finalizar o desenvolvimento, para entrar em produção. Bacana aí, pessoal, parabéns aí pelas histórias de vocês. O Gilson fez alguns comentários agora há pouco, e aí eu tenho uma dúvida que é o seguinte: hoje vocês empregam algum algoritmo de machine learning, alguma coisa assim, para auxiliar nesses KPIs? Exemplo, na época que eu gostava mais dessa parte aí de análise de dados, eu estava usando aquela biblioteca PyCarrot. Aí vocês hoje empregam algum algoritmo já para trazer umas ideias iniciais, um AutoML, alguma coisa assim no sentido? E complementando o que o Anderson comentou,
Eu atuei num cliente que eu gosto muito de saber da área de negócio também, de entender as coisas, como é que elas se conectam, né? Às vezes a gente está ali em dev, então aqui a sua história não gira. Vai lá, pega essa coluna, vai lá no Data Lake, na tabela X, pega essas colunas ABC. Vai lá no outro local e pega as colunas XPTO. E às vezes o fato de eu perguntar o que é que era aquilo dava um estresse danado, né? Rapaz, eu nem sei. Eu só desenvolvo. Às vezes era tipo um código bancário, um código contábil bancário. Mas é isso. Hoje vocês empregam algum algoritmo de ML para auxiliar nesses inputs iniciais? Eu vou responder primeiro, mas eu vou começar de trás para frente. Existem dois direitos, né? Fundamentais em qualquer lugar que você vai. Tem o direito de participação e o de retirada, né? O direito de participação é inversamente proporcional ao direito de retirada. Ou seja, quanto mais você participa, menos você, né, sai para o lado. E quanto mais você sai para o lado, menos você participa. Quando a empresa não deixa muito você participar, aí você começa a pensar muito no direito de retirada, né? Então a pessoa geralmente quando eu não estou participando muito, né? Não estou fazendo parte dessa empresa. Será que não tem um lugar melhor para mim, não? É a primeira coisa que você começa a pensar, né? E quando a empresa deixa você participar, a última coisa que você pensa, né, é de sair, né? Claro, tem as questões financeiras, etc e tal, né? Então, você vai em um trabalho, você pode ou ser a pessoa eu vou aconselhar vocês, quando você está numa empresa que ela não te dá muito direito de participação, faça o seu, faça aquilo que te pedem, não fique enchendo muito o saco e acabou, entendeu? Depois, você vai estudando, se capacitando para você poder exercer depois o seu direito de retirada da melhor forma, né? Agora, quando você está numa empresa que te dá oportunidade, né? Exerça, tenta trazer novas ideias, né? E a gente vai sempre medindo isso daí. Então a gente tem que saber onde a gente está pisando. Acho que a primeira coisa é essa. A gente tem que saber onde a gente está pisando. Aonde eu estou pisando, aceita as minhas ideias, é uma empresa propositiva, é uma empresa que abraça os funcionários, é uma empresa que se importa. Se for, cara, é uma boa empresa, sugiro você ficar por bastante tempo e pensar 2, 3 vezes antes de trocar de trabalho, né? Então, sempre é bom tomar cuidado antes de trocar de trabalho, né? Então tem essa situação aí. E sobre algoritmo que eu uso, eu gosto de usar, tem, chama Lime, né? Lime e Shape Values, que você vai ter uma ideia do coeficiente de sensibilidade que as suas entradas vão trazer para sua saída, né? O quanto que cada driver de entrada impacta naquilo que você está querendo de saída. E aí você pode fazer simplesmente um modelo simples, só para testar algumas hipóteses e entender se algumas entradas são mais relevantes que as outras, né? Tem várias maneiras de você fazer isso também, mas essa é uma maneira que é mais, vamos dizer, ela não é tão simples de você começar ela, mas depois que você começa, fica até fácil de você entender depois como é que você avalia as entradas e as saídas. E o Ibsen, a live é de carreira, tá? Não vai ficar falando de modelo de ML, não, que aí pega aqui, a gente levou um puxão de orelha agora, ele, Ibsen. Eu acho que, né, nessa parte aí, né, de conhecimento, eu acho que, né, o que a empresa pode te dar ou não, eu acho que isso depende muito de você, né? E o que eu quero dizer com isso? Você é um cara júnior, né, que está ali para aprender, né? E você tem a oportunidade de sair o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais você fica, pior é, né? Menos você aprende, mais tempo você perde, né? Mais tempo você perde ali, né? E aí vai acabando, cara, tendo situações ali para você que, tipo, vai te prendendo, vai te prendendo, vai te prendendo. Quando você vê, você não saiu. Quando você vê, você tá infeliz. Quando você vê, você acorda falando, puta, de novo, mais um dia ali, onde eu aprendo, onde eu não sei o que, onde eu não sei o que lá. Né? Então, assim, se você entrou e viu que o negócio não é nada, que não sei o que, cara, e você saia, porque você está perdendo o seu tempo, né? Mas isso vem muito daquilo que
que eu sempre falei, né? Quando você é júnior, você tem que buscar conhecimento, tá? Tipo assim, o dinheiro é bom, você tem que pensar no dinheiro, mas é aquilo que a gente fala, né? Como o Júlio explicou, como eu estou falando. Eu dei 2 passos para trás para estar onde eu estou, o Júlio também deu, outras pessoas também deram. Acho que isso é uma coisa que requer muita coragem, né? E 90% das pessoas que eu conheço colheram os frutos muito bons fazendo isso na sua carreira, né? Dando 2 passos para trás e de repente conseguiu dar 10 passos para frente. Se você fosse pensar, putz, se eu não tivesse feito isso, onde eu estaria hoje? Com certeza você ia fazer essa visão de você não estar hoje onde você está, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar muito nisso, né? Acho que hoje, né, o mundo que a gente vive e muitas conversas, né? Eu acho que as pessoas, elas buscam um melhor estar mental do que salário, do que dinheiro, né? Então, assim, se você tem a condição, se você está num lugar onde você não cresce, onde você não tem oportunidade, onde você não tem voz, onde você não tem nada, entendeu? Cara, pega suas coisas e vai embora, porque, queira ou não, isso só vai prejudicar o seu futuro, vai prejudicar a sua carreira, vai te prejudicar mentalmente, vai te prejudicar em todos os pontos, né? Então é importante, eu acho que isso também é uma coisa muito legal, que as empresas elas estão buscando muito de tendo essa visão de que para as pessoas é importante o dinheiro, sim, né? Mas é importante ali a pessoa estar bem, né? Hoje, se vocês forem analisar, a gente convive mais com as pessoas que trabalhamos do que com as pessoas que vivemos, né? Com as nossas famílias, né? Então, não adianta você ficar ali num ambiente que não é saudável, né? Porque queira ou não, você carrega isso para todos os lugares, né? Então, é assim. Se você tem a oportunidade, sai o quanto antes. E se você não tem, é o que o Gilson falou. Vai fazendo o seu, e na primeira oportunidade, e óbvio, né? E isso tem muito, né? Uma dica que eu der, não saia com emoção, saia com razão. O que eu quero dizer isso? Né? Às vezes você está ali naquele ambiente carregado, etc, etc, etc. Parece a primeira oportunidade, você vai embora. Aí você vai, é pior do que onde você estava. Né? A gente coloca uma frase aqui no nosso quadro, né? E todo mundo que entra lê essa mensagem. Não existe limite para o pior, principalmente dentro de TI, né? Então, assim, né? Quem já é sênior sabe o que é isso, né? E não existe limite para o pior. Então, saia, mas saia com consciência. Saia, né? Mas realmente para um lugar onde você vai crescer e onde você vai ali falar, putz, acho que aqui vai ser legal, né? E isso é muito legal que hoje tem N sites, né, que falam um pouco, né, funcionários colocam lá, não lembro nenhum agora de cabeça, mas que colocam lá um feedback da empresa, ó, na empresa é assim, na empresa é assado, na empresa tal, pô, na empresa dá oportunidades, então é importante, né, a gente fazer essa pesquisa. Ah lá, já colocaram o nome lá, né? É importante a gente fazer essa pesquisa, né, de entender o lugar que você está entrando, né? De você perguntar, de você entrar no LinkedIn, conversar com as pessoas, né? Você ali fala, pô, vou entrar ali, pô, legal, né? Deixa eu ver se ali realmente eu me encaixo. É isso aí. Eu vou dar mais umas dicas de carreira aí, se alguém quiser ouvir. Gilson, Oi. posso adicionar 2 ou 3 perguntas na sua dica? Você responde Na tudo minha, junto? vai lá, vai lá. Aí depois do Nelson Neto, eu não sei qual assunto ele quer falar. Vamos esperar o Nelson perguntar, porque ele Isso, não fala falou ainda. ainda. Aí você volta depois do Nelson. Aí eu te passo a pergunta. Pode falar, Nelson. Ó, se tiver gritaria, me desculpe. Estou cuidando da minha filha, que ela é pequenininha. Dá um pouco de trabalho, aquela tá peste. Mas a pergunta é o seguinte: hoje eu já estou colocado no mercado, tá? Acredito que um pouco de sorte. Eu sou formado como engenheiro mecânico, sempre atuei como mecânico automotivo. Eu nunca trabalhei como na parte de engenharia, sempre foi de linha leve manutenção. E há 4 anos atrás eu migrei para a área de dados. Comecei numa área que eu já tive conhecimento, que era manutenção automotiva, então eu trabalhei na Unidos. Por sorte, acredito eu consegui uma vaga numa empresa que é do agronegócio, onde eu tinha zero conhecimento, e tive muita oportunidade de aprender lá dentro.
e me evoluir como profissional. Tá? Eu acho que eu criei assim algumas condições de ir atrás de conhecimento de negócio, que eu também gosto pra caramba. Hoje eu sei alguns dados ou técnicos que não faria nem sentido eu entender, mas eu aprendo porque eu gosto mesmo de estudar. E hoje eu vejo eu sacrificando boa parte da minha vida pessoal pela empresa. Tá? Acho que sou remunerado até que ok, não é acima da média, também não é abaixo da média, e só que o que me pega muito é esse sacrifício, porque literalmente é uma equipe, né, de uma pessoa. Eu sou responsável pelo começo ao fim aí da jornada de dados, hoje inclusive virou um produto dentro da empresa, os dados. E a minha pergunta para quem tem mais senioridade, que na verdade eu não sei nem me definir a minha senioridade, porque só tem eu de parâmetro, até onde uma pessoa em início de carreira pode se sujeitar a interromper, assim, doar parte da vida pessoal para a vida profissional, e quando isso tem que deixar de ser verdade, tem alguma média, alguma coisa? Rapaz, Cara, posso falar? vai lá, Experiência vai lá. própria? Vai lá. Assim, ó, nunca troque sua família, nunca troque sua saúde por empresa nenhuma. É isso que eu digo pra você, tá? Porque assim, ó, se você é um cara bom, se você é um profissional, como tu falou, tu gosta de estudar, tu gosta de se aprimorar, cara, com certeza as coisas vão acontecer pra você, como o Rodrigo falou. Cara, eu estou fazendo o meu melhor, então as coisas vão acontecer. E se elas não estão acontecendo, então elas podem acontecer em outro lugar. Então, foi isso a decisão que eu tive lá atrás, e eu não tive medo lá atrás, sabe? E o apoio da família também, isso é muito importante, sabe? E eu te digo, cara, acredita no teu potencial, porque a partir do momento quando eu comecei a acreditar no meu potencial, eu consegui evoluir muito. Eu evoluí 10 anos em 3 anos. Por quê? Porque eu estava num lugar onde eu fazia muita coisa e recebia um tapinha nas costas e, né, tipo, então, você tá querendo sair? Não, peraí, R$ 100 aqui de aumento, né, e tal. E aí a gente vê que fora existem outras condições. O Rodrigo falou outra coisa também importante, de que nem todo lugar você vai acertar. Mas, cara, se você tiver disponível, sua família estiver ali contigo, né? Se tiver amigos, se você tiver, né, esse ambiente aqui, né, para te motivar, cara, vai, velho. Se não der certo na primeira, dá na segunda. Às vezes a gente dá 2 passos para trás para dar um passo para frente, e é assim que é, cara. Agora, cara, se existe uma coisa que ninguém chegue você e tente comprar o meu tempo. Não existe você comprar o tempo de alguém. Você nunca vai comprar 1 hora do Roberto, 1 hora do Rodrigo, porque isso não existe, não é mensurável, né? Agora a empresa, ela compra o nosso tempo. Então a gente tem que olhar nessa mesma ótica, entendeu? Se vale a pena você vender o seu tempo para você tirar da sua família para você entregar para a empresa. Obviamente existem casos e casos. Eu, por exemplo, estou fazendo um negócio aqui da empresa agora, mas é o meu gosto, e isso não está atrapalhando em nada. A partir do momento que eu tiver uma coisa ali para mim fazer com a minha família, eu vou parar aqui e vou lá com a minha família, sem remorso nenhum. Então é isso. Eu queria dar essa opinião aí. Então, boa, Júlio. Isso aí. Então, Gilson, Muito bom. junto com o seu comentário aí que você já quer fazer, eu acho importante aqui para a gente ir mais para o final, que já é 8h15, a gente tem alguns casos aqui de evolução em carreira. Eu não vou nominar, mas eu queria que você desse na sua cabeça, assim, na sua experiência, os conselhos para quem não é da carreira de dados e quer entrar agora como analista, o conselho para quem é analista e quer mudar para engenheiro de dados, e o conselho que você daria para quem é analista e quer virar um cientista de dados. Então, são 3 conselhos. Você quer me ferrar, né, cara? Explica aí o conceito, a diferença eu vou de um explicar, pro outro. Gilson. Eu estou te perguntando isso aqui porque você é um canivete suíço, você é um arquiteto de dados. Então, eu sei que você consegue fazer os 3 papéis, estuda, é um cara quase PhD, então você vai saber dizer efetivamente que caminho seguir, até na parte técnica, na parte que tem que largar. Você já falou da SQL, que é bom para todo mundo, mas o que você diria para essas 3 pessoas, assim, um caminhozinho, pelo menos ali o primeiro quilômetro?
Todo mundo precisa ser analista de dados. Um cientista de dados que não é analista de dados, ele vai ser obliterado, né? Nunca você fique no meio do caminho. Se você ficar no meio do caminho, você também vai ser obliterado. Então você precisa se o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a pessoa ela pode usar inteligência artificial, né? Se ela usar bem inteligência artificial, tiver alta produtividade com inteligência artificial, ela vai ser uma pessoa que vai conseguir, né, entregar coisa numa velocidade boa, né, vai conseguir entregar ali para a empresa vai ficar feliz. Nem sempre ela vai saber exatamente como funciona tudo por trás da inteligência artificial. Ela não precisa ser um especialista, né? Mas a gente também precisa dos especialistas, né? Então vai ter pessoas que vai mexer muito bem do ponto de vista operacional com inteligência artificial, vai ter outras pessoas que vão ser especialistas e vão entender, né, todos os conceitos por trás. Quem ficar entre o especialista e a pessoa que consegue produzir muita coisa, ela vai ser obliterada. Então você produz muito com inteligência artificial ou você se torna especialista e sabe exatamente o que você está fazendo. Não fique no meio do caminho. Use a análise de dados porque você sempre vai precisar dela, mas não seja meio engenheiro nem meio analista, né? Se você quer ser um engenheiro de dados, foque em engenharia. Na Nórdica eu não conseguia fazer visualização direita, eu não sabia colocar corzinha, não sabia, isso é importante, né? A gente tá falando corzinha, layout, não sei o quê, né? Não pensa que eu estou desprezando, não. Isso é importante para a pessoa conseguir ler a informação da maneira adequada, né? Então, de nenhuma maneira eu estou desprezando. O que eu estou falando é o seguinte, que se você quiser ir para engenharia de dados e ficar perdendo muito tempo com questões de análise de dados, você vai ser obliterado. Não fique no meio do caminho, né? O cientista de. Então, assim, você precisa de uma base comum, né? Que o analista vai ser o analista de dados, mas você precisa ir além. Então, ou você vai para a parte de engenharia, que você faz o script, né? Consegue fazer um processo de modelagem de dados, construir um pipeline de dados de maneira eficiente, né? De maneira boa, né? De maneira robusta, né? Ou você vai direto para a parte de cientista, que é onde você vai conseguir começar a fazer as análises mais avançadas. Tome cuidado na hora de ficar no meio do caminho. Igual o Roberto falou, hoje você é um canivete suíço. Só que isso muitas vezes é perigoso, né? Isso aí, de repente, pode vir uma carreta e te atropelar. Então, toma cuidado com isso, né? Então, foque numa coisa que nem o Rodrigo falou. Não dá para seguir uma carreira de gestão e uma carreira técnica, né? Ou você segue uma, ou você segue a outra. Em termos de análise de dados, eu, do ponto de vista de apresentar um gráfico, um dashboard, eu sou péssimo. Se precisar, eu faço, não tem problema, as coisas fluem de boa. Mas eu sou bom, eu sei no que eu sou bom. Então, eu foco naquilo e desenvolvo aquilo bem. Então, seja especialista naquilo que você quer ser especialista, né? Vá direcionando seus estudos. Se você quer começar na área, assim como o Nelson, também foi sorte minha ter entrado na área. Foi na hora que não tinha emprego, esse emprego de TI começou a bombar, aí acho que não tinha mão de obra suficiente, eu não entendo direito a natureza do problema que aconteceu. Mas eu tô aqui, né? Uma vez que você entra, é aquele negócio, né? Quem tá dentro não quer sair, quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não sai, não é? É a festa junina lá. Então, dados é isso, cara. Uma vez você tá dentro, tá de boa, você tá tranquilo, né? Igual o menino falou, eu quero para carreira jurídica. Bom, se você tiver a oportunidade de ser um magistrado aí, tirar auxílio gravata, auxílio viagem, auxílio hospedagem, vá mesmo que dá mais dinheiro, né? Tem lugares que dá mais dinheiro que dados, não tem? Tem vários lugares que dá mais dinheiro que dados, mas aí depende da sua vocação. Fechado também. Ô, Exatamente. Gilson, a gente tem agora poucos minutos, então o Roger, ele tem aí 2 minutos para fazer a pergunta e depois a Giovana, que não falou ainda muito, né? Também 3 minutos para a Giovana. Primeiro o Roger. Tem que ligar o microfone, né, Roger? Ô, cara. Microfone desligado, ferrou, velho. Na verdade é o seguinte, não é nem uma pergunta, não. Eu queria apenas agregar um pouco mais de informação, tá? Nessa questão de mentoria, perfil profissional, desenvolvimento relacionado ao mercado de Data Analytics, tá? Muitas pessoas já me conhecem no mercado, o Roberto também é uma figurinha antiga aí, nós tivemos diversos bate-papos aí, tá? E que eu posso compartilhar com vocês para agregar de uma forma direta, tá? Eu sou engenheiro mecânico formado, tá? Desde 2003 atuando na frente de soluções tecnológicas, tá? Sempre na parte de gestão, liderança em si, mas na parte de negócios, tá?
Então, eu sou uma pessoa que eu fiz todo o levantamento de mercado, toda a questão de análise mercadológica, né, em si, sobre o potencial de data analytics aqui no Brasil. Me aprimorei, me aperfeiçoei sobre todas as plataformas de desenvolvimento, modelagem, RP, de ambientes de visualização, né, também. E eu posso falar para vocês todos, né, o mercado de data analytics é um mercado surpreendente, tá? Acho que seria uma palavra bem legal para poder falar para vocês, porque é um mercado muito rico, é um mercado que gira-se muito dinheiro, tá? Então, do meu lado, que eu posso agregar um pouco mais de informações sobre isso daí? Eu não sou um cara de desenvolvimento, eu sou sou um perfil empreendedor, que eu crio negócios, tá? Eu ganho dinheiro em cima desses negócios, ajuda a criar empresas, vender empresas, assim por diante. Mas tudo relacionado a Data Analytics, tá? E quando eu falo que é um mercado surpreendente, por que eu digo isso? Tá? Muito questão voltado à questão de dinheiro que gira-se em torno desse mercado e muito potencial de ganhos financeiros, tá? Então, eu costumo trabalhar no quê? Atendendo frente de bancos, seguradoras, eles tipos de empresas aí com soluções correlacionadas a dados. E o que eu ganho com isso? Eu ganho hoje muito dinheiro, tá? Então, eu pego alguns projetos grandes com bancos, seguradoras em si, para trabalhar na questão tecnológica, questão de dados. Eu entro com uma frente do que? Inteligência de dados, revolução tecnológica correlacionada a dados, tá? Então, diversos tipos de plataformas em si. E as médias de ganhos são absurdas, tá? Então, eu pego projetos aí que eu ganho 100, 150 mil de dólares livre na minha mão, tá? Então, para quem quer entrar nesse mercado, eu compartilho. É um mercado muito bom, tá? Você não ganha assim, muito projeto, mas o que você ganha, tem muito retorno financeiro, tá? Atualmente, eu sou líder de uma empresa aqui na região do ABC, na parte comercial, com os times, desenvolvimento de times, toda a parte de mentoria em si, tá? Na frente de negócio deles. Mas tenho também, paralelamente, toda essa parte de Data Analytics, tá? Com soluções direcionadas, baseadas em SaaS, em SQL, em R, Python, todos esses modelos de desenvolvimento, além de uma turma que eu tenho também, o Roberto vai participar daqui a curto prazo aí também, na parte de desenvolvimento de plataformas e criação de empresas para criar produtos e depois vender essas empresas ao mercado. Se quiser, eu falo, é minha aposentadoria, tá? Uhum. Então, se vocês almejam, na verdade, ao meu lado, eu sou do lado comercial, perfil muito empreendedor, meu negócio é muito questões financeiras, tá? E para quem pensa em forma financeira, eu aconselho para vocês, cara, mercado de Data Analytics é a onda que nós devemos pegar, tá? E ir com vontade, com a faca nos dentes, motivar, vou falar uma coisa para vocês, tem que se aperfeiçoar, tá? Com conhecimentos correlacionados ao que você quer prover ao mercado em si, estudar bastante o mercado, estudar as oportunidades e deslanchar nisso daí, tá? Então, o que eu venho para agregar nesse momento aí, junto ao time que eu vi, que é um time de feras, hoje só tem cara bom aí, caras não, eu estou generalizando, tem a Giovana Tem também. mina também. Tem caras e tem minas. Minas, né? Então tem todo o perfil, mas é isso daí, ó. Eu aconselho, dou todo o meu apoio motivacional para vocês, tá? Enfrentem, encarem, se aperfeiçoem, porque só tem Trabalho vai ter, né? colher bons frutos, tá? Nesse mercado, tá? Ô, Roberto, precisa fazer uma live com o Roger, só ensinando a gente a montar empresa e ganhar dinheiro. Sim, eu vou fazer isso, eu já tive essa ideia. Você me chamou para palestrar e eu queria aprender com esse cara, você ficou fazendo eu falar aqui, eu queria, na verdade, ter ouvido ele a palestra inteira, né, não? Ô, Gilson, a gente que vai ter... Ô, Gilson e Eu Roger. participo de alguns outros grupos, ô Gilson. É uma turma boa também, espalhada todo o território nacional aí, mas grande parte das pessoas estão em Brasília. E são pessoas focadas nisso daí, cara, em criar soluções novas, tecnológicas, criar empresas, estruturar, modelar toda a parte de desenvolvimento tecnológico e comercial, e depois fazer evaluation e começar a ofertar, entendeu? É a cara do Gilson. Rapaz, você me...
Roberto, se você não passar o contato desse cara, eu não falo mais com você, hein? Eu vou te colocar no grupo nosso aqui. Tá no LinkedIn aí, já compartilhei já, cara. O Gilson E tem sempre vários nós estamos precisando de desenvolvedores, viu, Gilson? Esse grupo aí que nós criamos empresas e estamos vendendo agora com soluções, a gente está sempre precisando de desenvolvedores assim, que conhecem bastante, são bem capacitados, tá? Para quê? Para poder auxiliar também. Tem diversas vagas, oportunidades lá para poder se agregar, tá? Conto com isso aí para os meus mentorados. Pessoal, aqui, ó, 5 minutinhos. Roberto, tu se prepara aí, viu? Que eu sei, o Gilson falou, viu? Vamos te botar no ringue, viu? Não, a gente vai fazer uma live só de empreendedorismo nessa área, tá? Eu prometo. Eu vou trazer outras pessoas aí. E quem quiser participar. Primeiro o Rogério, hein? O Roger é meu, agora. Pô, agora eu tô com ciúme, meu. O Roger é meu aqui, pô. Que seu, que não quero. O Roger é nosso? De você. Eu só quero ouvir o que ele tem a falar, que eu vou ficar aqui anotando, daqui a pouco eu vou ser executando. Roger, não entrega ouro, não, tem que pagar, hein? Quando eu fiz aquele questionamento pro Rodrigo Fernandes aí, para dar noção de ganhos, porque eu tô nesse mundo, entendeu? Então sim, você tá com essa cabeça, né? Na verdade, tem que saber estruturar como que você quer, o que você quer entregar ao mercado. Pô, você quer ser um gerente de uma unidade, você vai entregar, vai ser o gerente da sua empresa em si, o líder, e você vai vender, na verdade, você vende as soluções para a sua própria empresa, no qual é o próprio consumidor, ou você pensa em empreender com o seu conhecimento técnico, começar a desenvolver algo para ofertar o seu conhecimento para o mercado. Então, o produto nada mais é que algo que saiu do papel que você está colocando em venda para o mercado estar entregando. Então, o empreendedorismo vem muito nessa frente de pensamento. Então, existem muitas... Eu tenho conhecimento, amizade com diversos caras fodas assim no mercado de data analytics, a parte de modelagem de dados, assim por diante. E muitos deles trabalhavam vendendo o seu conhecimento internamente. A partir do momento que você começa a rever isso daí, fazer a venda do seu conhecimento para o mercado, tentar tirar do papel um produto, desenvolver e fazer pontos, isso daqui está redondo, vou começar a apresentar o mercado. Aí tem todo um trabalho que existe pessoas capacitadas para poder estruturar o modelo de negócio, estruturar a empresa e como ofertar isso daí, que é algo que eu participo muito hoje ativamente nesses grupos aí. A rentabilidade, o retorno financeiro é surreal, tá? É surpreendente, tá? Agora o Gilson não vai querer mais falar de outra coisa. Mas vamos deixar a Giovana falar. Giovana, pode fazer essa pergunta. Para quem que é? Eu acho que é para o Gilson, mas vocês todos aí estão aptos a responder com certeza. Quando o Gilson falou do não misturar ali, né, para a gente segmentar realmente, né, ou engenheiro, ou analista, ou cientista, né, são as três principais, né, e até o próprio Ibsen comentou ali no chat também, né, que hoje a gente vê o Analytics Engineer, né, tomando forma. Eu particularmente ainda não identifiquei, tive algumas conversas, né, com o Roberto aí, mas eu não identifiquei se isso é uma ótima oportunidade ou é um grande problema, né? Porque, por exemplo, eu acabei de sair da análise, justamente pela dificuldade de corzinha, dashboard, não sei o que. Foi o que me apresentou para a área, mas estou indo para engenharia, hoje eu estou como engenheira, e, claro, estudando muito ainda. Só que existe essa pessoa no meio campo, né? Isso é uma oportunidade enorme para quem sabe os dois. Vocês acham que vão pagar muito mais por conta disso, em termo financeiro mesmo, e ótimas oportunidades, ou vai ser um problema porque é uma gambiarra ali, vão querer te usar para tudo? Eu acho que o caso do Analytics Engineer, ele é um engenheiro de dados, só que tem dois tipos de engenheiro de dados, né? O engenheiro de dados que é mais essa parte de Analytics Engineer, e aquele que cuida mais é como se fosse mais um engenheiro de dados que vê mais do desenvolvimento. Então tem dois perfis diferentes de engenheiro de dados, que seria o que vem da análise e o que vem do desenvolvimento.
Eu sou mais o que vem da análise. Então, eu não diria que é ruim, porque eu não enxergo, é um meio de campo, só que é um meio de campo que se faz sempre necessário. Não é como se qualquer uma das partes conseguisse substituir facilmente o engenheiro de dados. Porque geralmente o analista, ele tem problema, é o analista que eu digo, o cara que constrói mais o visual, ele tem mais problema com a questão de modelagem, né? E às vezes o engenheiro puramente, aquele que só quer saber de latência, de subbanco, né, que é quase um desenvolvedor engenheiro de dados, ele já tem essa dificuldade de entender esse aspecto analítico. Então, eu acho que nesse caso, né, a gente pode ter duas classificações, dois tipos de engenheiro de dados diferentes, que seria esse Analytics Engineer, né, e o engenheiro de dados que cuida puramente de processos eficientes relacionados a dados, né, tanto extração, esse tipo de coisa. Então, nesse caso, eu não vejo que ele está no meio do caminho. Teve até um cara que colocou aí o profissional T, né? O profissional T, ele é extremamente importante. Então a gente precisa ter um conhecimento horizontal de vários tipos de coisa. Mas o que eu quis dizer que não fique no meio do caminho é o seguinte: é, não se deixe, não deixe de aprofundar em determinado tipo de conhecimento para você ser um profissional horizontal, né? Então, se for um Analytics Engineer, seja um Analytics Engineer bom, vá até o final, né? Você pode subir, eu posso, né, ver o que tá ali do lado, tal. Eu posso, eventualmente, até querer trocar de área. Eu sou um Analytics Engineer, agora eu vou para ciência de dados. Mas nunca faça esse movimento sem antes ter um nível de profundidade na profissão que você tá atuando, porque isso daí depois vai te prejudicar. Você vai acabar se sentindo, como a gente chama aqui, que eu era aqui eu fiz engenharia de instrumentação, automação e robótica, né? O mecatrônico, você é o pato, é o cara que voa, nada e anda, não faz nada direito, né? Então só toma cuidado com isso, porque senão Entendi. isso vai te matar. Mas se você conseguir chegar a um certo nível de profundidade na sua profissão, eu acho que não tem problema nenhum você fazer lateralizações, né? E ir lá pro lado, beleza. Então eu cheguei aqui no nível de engenharia de dados, analítica de engenharia bom. Beleza, agora eu vou explorar a parte de ciência de dados. Aí você faça esse movimento sem problema. Porque se você precisar, você volta para onde você estava e tá tudo certo. O que você não pode fazer, o que você não pode fazer é tá na superfície, nadar um pouquinho para baixo, voltar, nadar um pouquinho para baixo, voltar várias vezes. Você tem Entendi. que estar na superfície, vai até o fundo, volta, vai até o fundo, volta, e aí você vai ser cada vez mais completo. Legal, legal. Vocês veem esse movimento do Analytics Engineer, vocês veem, eu vejo que está aqui no meio, né? Entre um engenheiro e um analista. Vocês veem esse movimento acontecer também para o cientista? Não é o meu lado, mas eu estou curiosa de saber se vai existir essa pessoa no meio termo também. O meio termo do cientista, né? Seria o cientista com o DevOps, que é o MLOps, né? Também é uma boa opção. Mas eu não vejo isso acontecendo com a parte entre o analista e o cientista, né? Então, o cientista é mais na questão de modelos de produção. Então, o pessoal já entendeu que tem, beleza, antes tinha as categorias que era todo mundo consultor de BI, né? Aí virou analista de dados e engenheiro de dados, aí virou cientista de dados. Aí agora a gente já tem o Analytics Engineer, mas quando divide, né, é sinal de que naquele contexto está cada vez a necessidade sendo mais profunda. Hoje a gente tem 5 ou 6 tipos, acho que são 5, né? Então tem o analista, tem o data viz, aí tem o engenheiro de dados, tem o analytics engineer, tem o cientista de dados, tem o MLOps, e aí tem também o DataOps, né? Que é o cara que cuida de infraestrutura de cloud, essas paradas. Então, aí você vai para segurança, né? Vai, Data Steward, eu vi esse contexto, mas não lembro de onde que eu vi. Mas é isso, assim, desde que exista uma necessidade profunda de atuação, né, e que a pessoa ela não fique dividindo o job, né? Então, por exemplo, você pode, na sua empresa, se tiver necessidade de ter um cientista e um cara, tiver uma necessidade real, né? Eu não vejo problema. O problema é quando você mistura as coisas e fica com muita coisa de uma vez, né? Inclusive aí acho que eu nem respondi a pergunta do rapaz lá, que ele tá sacrificando um pouco a vida pessoal dele, né, em relação ao trabalho. Isso é ruim de certa forma, mas é bom de outra forma porque você pode usar isso a seu favor, né? Então, o que eu diria para você é que, como você é uma equipe, você tem um poder de negociação muito grande. Porque se você sair da empresa, o produto ele cai, certo? Se o produto cai, você tem um poder de negociação frente à sua empresa. Então, aprenda a negociar, né?
você pode levar uma grande quantidade de dinheiro a mais para casa aí, dependendo do tipo de negociação que você fizer, né? Se você fez algo bom e algo utilizável que a empresa usa, provavelmente isso está rendendo muito dinheiro para ela. Então vai ser muito melhor para ela, né, ter um cara lá que consegue sustentar o desenvolvimento do produto do que não ter ninguém, né? Então também existem situações tanto de fragilidade na nossa vida quanto na vida da empresa. E Jorge, você está querendo se aproveitar da empresa? Não é questão de se aproveitar, a gente tem que aproveitar das oportunidades, né? A gente tem que levar nossa vida pessoal. Então, assim, se você está tendo determinadas demandas e você está conseguindo entregar, mas está pedindo muito de você, a minha dica é saiba negociar, tenta render algo com isso e tente ir um pouco além, né? Tenta formar uma equipe dentro dessa empresa para conseguir sustentar a mesma coisa. Porque se você conseguir colocar mais pessoas para trabalhar em um produto que já está dando certo e trazendo dinheiro, à medida que você expande a equipe, a tendência é que traga mais dinheiro, né? Venha mais pessoas com visões diferentes, agregue coisas e traga mais dinheiro. Então, quando você tem uma visão individual em certos aspectos, né, que você está sofrendo com aquilo, você pode potencializar, né, até mesmo o ganho da empresa com a sua visão individual. Agora, se isso aí não for possível, é igual o Júlio falou, nada vale, né, a sua família, aí tudo vai depender do seu contexto, né? Você tem sua casa paga, você tem seu carro pago, né? Porque se você já tiver sua casa paga, você mete o pé e não tá nem aí, né? Porque se alguém vir pegar seu carro, pega, leva essa merda lá, eu ando de Uber, não quero nem saber, né? Agora, se você já tiver com a sua casa penhorada ali, aí você vai pensar 2, 3 vezes, mas eu diria que é um movimento possível, né? Então aprenda a jogar a seu favor. Acho que inclusive em carreira, né? Um profissional júnior para um pleno, muitas vezes a empresa não vai dar oportunidade para ele. Então ele vai ter que pegar, vai ter que se retirar da empresa e ir para outra, né? Dar aquela pulada. Só que ele precisa estar minimamente preparado para enfrentar algum desafio de pleno. Não dá para pular de júnior para pleno sem você ter um certo nível de confiança, né? Mas também eu diria que ninguém atinge as expectativas, nem as próprias expectativas 100% das vezes, né? Mas se você tiver um nível de confiança ali de 70%, 80% que você consegue entregar os jobs, né? Entregar o trabalho que vai ser exigido no outro trabalho, é uma boa oportunidade. E o Júlio falou muito bem, cara. Se não deu certo na primeira que você trocar, porque eu já vi isso acontecer, a pessoa, pô, deu errado, mas na segunda deu certo, né? E se não deu certo na segunda, na terceira deu certo. Então, existe um ciclo virtuoso, né? Só precisa tomar cuidado realmente com o motivo, com a situação pessoal que você está vivendo, para não te atrapalhar em outros aspectos, né? Emocional, né? Mental, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Falei demais, né? Tô falando demais. Ultrapassamos aqui 1h30. Eu tô querendo encerrar. Então, se alguém quiser 1 minuto para falar alguma coisa, fale agora. Dou-lhe 1. Dou-lhe 2. Já monta o grupo de empreendedores. Já. Tô parando aqui a gravação.